Pare de ouvir todo mundo. O conselho que as pessoas dizem hoje é: você precisa escutar pessoas, conselhos de pessoas, vocês precisam ouvir pessoas, ou você precisa ouvir pessoas. E são milhares de conselhos e parece que hoje os conselhos todos, eles, em vez de se somarem, eles se conflitam. Se um conselho se conflita com o outro, e com o outro, e com o outro, você acaba não sabendo fazer a coisa certa e você vai fazer a coisa errada. E o que hoje acontece com muitas pessoas é o seguinte: você acaba falando com todo mundo. E quando você acaba falando com todo mundo sobre assuntos que são seus, são pessoais seus, a sua vida deixa de ser pessoal e passa a ser de todo mundo. Uma das coisas que não ensinaram para nós quando falaram você precisa de conselheiros, você precisa de pessoas maduras te ajudando, é que essas pessoas serão poucas, que essas pessoas serão algumas, que essas pessoas não serão uma multidão. E por entender errado, muitas vezes você acaba conversando com pessoas que elas não têm, primeiro, a capacidade para resolver nem os problemas delas, elas não têm a capacidade de discernir as coisas, elas não têm uma agucidade, ou elas não têm uma questão mental que ajude elas a tomar decisão ou dar algum conselho, e a gente vai conversando com muitas pessoas, e aí você se encontra numa situação que você conversou com alguém sobre algo que era uma situação muito importante da sua vida, e essa pessoa te deu um conselho, você foi lá porque você ficou enviesado no conselho daquela pessoa, você foi lá e tomou a sua atitude baseada naquele conselho e se ferrou. Deu problema, deu ruim, é o popular, não é? Ou você simplesmente se complicou. E o que acontece com isso? Acontece que, ao pedir conselhos para pessoas erradas, eu e você acabamos queimando um princípio que é fundamental, que é o princípio de ter conselheiros. Agora, o princípio de ter conselheiros não quer dizer que nós vamos pedir conselho para todo mundo. E não quer dizer que a gente vai pedir um conselho sobre uma área específica por um conselheiro que atua em outra área específica. Então você deve ter na sua vida um arsenal de conselheiros. E grande parte desses conselheiros serão conselheiros para uma área da sua vida, ou para algum tipo de assunto, ou para algum tipo de critério. E quando você pega uma pessoa também que você pode ter escolhido, não, essa pessoa é uma pessoa sábia, ela é uma pessoa que entende sobre aqui relacionamentos, e eu vou pedir um conselho para ela agora sobre dinheiro. E pode ser que essa pessoa não tenha uma clareza sobre a parte financeira. E aí o que vai acontecer? Você vai pedir um conselho, esse conselho a pessoa vai dar na boa intenção, mas vai acabar com a sua questão financeira. Você vai tomar uma decisão, você vai pegar um empréstimo, você vai comprar uma coisa, você vai se complicar na sua vida financeira porque você pediu conselho para o conselheiro errado. Então, o que nós temos que parar? A gente tem que parar de entender meias verdades. E a gente tem que entender o conceito. O que é entender o conceito nisso? Bem, se é necessário conselheiros, e se o rei Salomão e outras pessoas nos ensinaram sobre sermos pessoas que têm conselheiros, não é só isso, tem algo a mais, tem uma profundidade. Mas hoje nós, eu falo eu e você, nós estamos acostumados muito com a superficialidade. A gente lê uma coisa e a gente tem a primeira compreensão daquilo que lemos e nós paramos, nós não nos aprofundamos, nós não vamos além, nós não entendemos de fato o que fala no detalhe da vírgula, o conceito por trás daquilo. E quando a gente está falando de conselheiros, isso é uma das coisas mais fundamentais na vida, sobre sermos conselheiros ou termos conselheiros. Nós acabamos apenas entendendo, bem, eu preciso pedir conselho. E a gente olha e faz uma análise errada. A gente não tem pré-requisitos, a gente não tem checklists. E é isso que eu quero falar com você aqui nesse vídeo. Então, a primeira coisa que você precisa ter de checklist na questão de buscar conselheiros e não pedir conselho para qualquer pessoa, vamos dar um passo antes, né? O ponto zero é que você não vai pedir conselho para todo mundo. Você entende o princípio do conselheiro, mas você não vai pedir conselho para todo mundo. Você não vai se expor para todo mundo. Porque quando eu exponho uma área da minha vida para buscar ajuda, eu tenho que ter a certeza que aquela pessoa tem a capacidade de me ajudar a resolver e tem a integridade ou a moralidade de me proteger naquela situação. Ainda mais se for uma situação delicada, algum problema, alguma situação ali que eu estou tendo algum conflito, atrito, algum problema mais grave. Então, primeiro ponto, o que eu preciso encontrar, o que eu preciso num conselheiro? Eu preciso encontrar uma pessoa que ela está disposta, antes de tudo,
a ser conselheiro. Porque muitas vezes a gente pega pessoas que não estão dispostas a serem conselheiras. E se elas não estão dispostas, toda vez que tu vai perguntar alguma coisa para elas, ela vai falar alguma coisa. Ela não vai usar as faculdades mentais e as ferramentas que ela tem para pensar na situação e te dar o melhor conselho, a melhor direção, a melhor palavra. Então, é uma pessoa que você saiba que ela tem a predisposição de ser um bom conselheiro, seja porque é alguém da família e gosta de ti, seja porque é um amigo próximo, seja porque é alguém que tu ama e ele te ama também, não importa. Tem que ter essa predisposição. Porque senão vai ter momentos que tu vai pedir conselhos e essa pessoa ela não vai estar 100% presente para te aconselhar e ela para virar o assunto rápido, ela vai te falar qualquer coisa. E isso acontece. Então, eu estou aqui querendo mostrar para você que não é uma coisa simples ter conselheiros na vida e é uma coisa que a gente leva um tempo para garimpar conselheiros e ter eles assim como uma parte muito importante dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Beleza, depois de a pessoa querer, a gente está falando agora sobre o passo de ela ter capacidade para isso. Então, se eu vou procurar ajuda em alguém para falar de espiritualidade, essa pessoa tem uma capacidade para isso? Ela desenvolveu habilidades que são habilidades na área da espiritualidade, na vida com Deus, no caso se você é cristão, e eu espero que seja, se não é, a gente pode conversar sobre isso também, mas você vai vendo e vai pesquisando e vai, não, essa pessoa ela tem uma profundidade. Ou beleza, essa pessoa aqui, ela tem dinheiro. Ah, beleza, então eu vou pedir conselhos para ela se ela tem dinheiro. Mas ela não teve capacidade para conquistar o dinheiro, ela ganhou de herança. Ela é simplesmente uma pessoa que teve uma herança e ela ficou com um bom padrão de vida por causa daquela herança. Você pode até falar com ela sobre dinheiro, mas provavelmente você vai entender mais de dinheiro do que ela. Depois, não, mas ela tem dinheiro, mas ela não é muito lícito o negócio dela. Então, aí a gente já pode partir por terceiro ponto, que é ela precisa ser moral. Moral naquilo que ela vive e moral naquilo que ela faz. E principalmente naquilo que ela vai te aconselhar na área da vida dela. Como eu falei agora, uma pessoa não ganhou dinheiro com aposta, o jogo do tigrinho. A maioria do pessoal perde, mas vamos dizer que essa pessoa tenha ganhado. Né? Ela ganhou com isso, ganhou com aquilo. Não foi um trabalho, não foi algo que ela construiu, não foi uma boa gestão financeira, não foi isso. Então, é imoral. Você vai perguntar, eu tenho ali aquela pessoa, parece que ela se dá tão bem com o cônjuge dela, mas você vai ver, a pessoa tem duas famílias ao mesmo tempo, você vai ver, a pessoa está no 15º casamento. Mas Anderson, aí ela passou por muito, e aí agora ela aprendeu. Não, ela não aprendeu, porque se ela continua reproduzindo os mesmos erros, não houve um aprendizado. Então, esses critérios que a gente precisa ver, beleza, estamos falando da questão moral, tá? Estamos falando a questão de ser imoral na sua atividade ou no ponto que você quer que aquela pessoa seja o seu conselheiro. No trabalho, eu quero alguém que me ajude a me desenvolver no trabalho. Se é uma questão de empresa, desenvolvimento de empresa, bem, eu vou procurar então um profissional capacitado, algum amigo que tenha isso que vai me ajudar. Mas não é alguém que cresceu no negócio, que cresceu no trabalho, que cresceu atropelando as pessoas, sendo um alpinista social. Eu quero ter alguém que vai me ajudar a desenvolver meu negócio, minhas coisas e tudo mais. Você vai pegar uma pessoa que é moral, uma pessoa que tem capacidade, uma pessoa que realmente ela não passou os outros para trás para ter vantagem própria. Aí tu já descarta. Se tiver isso, tu já descarta. Provavelmente o que eu falei aqui, até agora, você já descartou a maioria das pessoas que você achava que era um conselheiro para a sua vida. Então, quando isso acontece, o que acontece aqui? Nesse ponto, esse é o ponto principal. Eu e você, nós nos deparamos com algumas situações que vão sobrar poucas pessoas. E é exatamente esse o ponto. Da sua multidão de pessoas, você vai ter poucos conselheiros. Mas você precisa deles, mais do que você imagina. Muitas vezes o conselheiro ele vai te dar um conselho e ele não vai ser o melhor conselho do momento. Mas como você conhece a forma da pessoa pensar e você conhece a situação, você está se aprimorando o tempo todo. Por quê? Porque um conselheiro sábio, ele vai fazer com que você se aprimore, evolua num processo de vida onde você vai ali encontrar uma situação para resolver e você vai conseguir resolver essa situação. Então, o que eu estou falando para ti agora
nesse vídeo e que precisa ficar muito claro é que você pode ter um monte de conselheiro e estar com a vida complicada, mas você pode ter alguns conselheiros que são pessoas retas, honestas, íntegras, pessoas com capacidade, pessoas que têm uma capacidade mental de discernir, de compreender a situação e responder aquilo que precisa ser respondido. Quando você tem isso, então você começa a criar o seu time de conselheiros. E é isso que eu quero aconselhar você a ter. Tenha um time de conselheiros. E esse time de conselheiros vai ser pessoas que você vai conversar sobre circunstâncias. Não quer dizer que muitas vezes você vai ter uma situação que você vai conversar com uma pessoa e ela é um conselheiro da área financeira que você tem. Muitas vezes a pessoa nem sabe direito, mas você tem bem mapeado isso que ela é. E daqui a pouco ela te dá um conselho sobre família. E daqui a pouco é um bom conselho, porque você vê o contexto e bate com outros conselhos. Você vai falar, olha, é verdade, por quê? Porque essa pessoa que te aconselhou, ela tem uma habilidade de pensar, de refletir, de analisar e de tomar decisões. Então, quando você tem isso, você vai se protegendo contra falsos conselhos ou conselhos negativos, conselhos ruins. Quantas pessoas eu já conversei que falaram, olha, eu tomei essa decisão baseada num conselho e eu me dei mal. Então, esse detalhe é o que a gente precisa cuidar. Então, eu faria uma lista de todas as pessoas que você conhece e faria, ó, beleza, esses são os meus conselheiros. As pessoas muitas vezes nem sabem, mas vai lá, pede uma ideia, pede um conselho, comenta sobre algo, porque você espera daquela pessoa um insight, uma percepção, uma ideia ou até mesmo uma direção. Então, você vai fazer essa lista e baseado nesses tópicos que eu te dei, você vai então mapear quem são os seus conselheiros, quais você vai continuar se tratando como conselheiros e quais você não vai. Então, isso é fundamental. Agora, quando você tem este ponto aqui que eu estou falando contigo sobre conselheiros, você começa a perceber que a sua vida ela pode ser totalmente influenciada pelo que as pessoas dizem. E é esse o ponto que é um ponto perigoso, que eu quero que você tenha sempre atento na sua mente. Cuidado com o que as pessoas estão dizendo à sua volta, porque isso tem a capacidade e o poder de influenciar, consciente ou inconscientemente, a sua mente, a sua vida, a sua direção de vida, o seu foco, os seus desejos. Por isso que é tão importante saber quem é o seu conselheiro, ou quais são os seus conselheiros, em quais áreas eles atuam, como eles agem e até que ponto tu pode peneirar o que eles falam, filtrar o que eles falam, ou a ponto tu pode aceitar já de bate-pronto aquilo que eles vão falar. Então, esse é um conselho que eu estou dando para você, estou sendo um conselheiro teu aqui nesse vídeo, mas o que eu quero dizer para você é, para ter uma vida abundante, nós vamos precisar de conselheiros, de pessoas que vão nos ajudar. E o meu desejo sobre a sua vida é que você tenha uma vida abundante e faça dessa vida abundante algo que vale a pena ser vivido. E o meu desejo também é que, pela fé, você encontre pessoas também que tenham o mesmo coração e a mesma fé que você, para que possam te ajudar e não corromper os bons costumes. Cuide da sua mente, cuide do seu coração, da sua alma, e viva uma vida abundante, tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo.